falar no dia que você está celebrando o seu aniversário, né? Para quem não sabe ainda, é amanhã o meu aniversário. Hoje eu ainda tenho 59 anos, não entrei oficialmente ainda na terceira idade. Amanhã já vou tirar meu cartão, porque eu quero parar nos todos os lugares de idosos. Alguma vantagem tem que ter, né? Sabe, gente, eu estou muito reflexivo esses dias, né? Porque é uma data emblemática. E a idade, gente, ela estraga quase tudo. Essa é a verdade. Você que é jovem, aproveita. Porque depois de uma certa idade, quando não dói, é porque morreu. Mas tem uma coisa que a idade melhora demais. Só uma coisa. Se você anda com Deus e anda segundo a sua palavra, é a sabedoria. Quando eu me lembro da minha juventude, eu sempre tive muito vigor, muitos sonhos, sempre fui muito ativo, mas sempre fui muito impetuoso. Muitas vezes eu errei pelo ímpeto, por muitas vezes interpretar as coisas no momento e no calor das coisas. E a vida, ela nos ensina, através de erros e acertos, com a Bíblia balizando a sua vida, e você vai agregando conhecimento. E quando eu olho para dentro de mim hoje, eu não reconheço mais aquele Lamartine que era na juventude. Deus fez uma obra na minha vida e foi me transformando por causa da sua palavra e da sabedoria que nela contém. Então hoje eu queria falar para vocês do maior tesouro da terra, que é a sabedoria. Eu quero fazer aqui 5 reflexões a respeito da sabedoria, e ao longo desta palavra eu quero contar um ou outro testemunho para poder explicar para vocês como esta palavra falou comigo primeiro, para que eu possa trazer a vocês. A primeira verdade que a gente encontra na Bíblia é que Deus criou a sabedoria. Lá em Provérbios, capítulo 8, versos 22 e 23, o texto diz assim: o Senhor, e aqui, como eu já tenho ensinado a vocês, quando está tudo em maiúsculo, é Yahweh, né? Aquelas 4 letras do hebraico, Yud, Rei, Vav, Rei. O Senhor me possuía, tá? A melhor tradução para esse me possuía era: o Senhor me criou. No início de sua obra, antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade fui estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra. O que a Bíblia está dizendo aqui é que Deus criou a própria sabedoria. Antes de criar qualquer coisa, Deus criou a sabedoria. E é óbvio que este é um texto que foi escrito em forma poética, e a gente pode dizer então que é como se Deus estivesse, porque aqui quem está falando é a própria sabedoria, está falando de si mesma, né? Então é óbvio que é uma poesia, é uma figura de linguagem, mas tudo isso aqui para dizer que todas as obras que viriam depois foram criadas através da sabedoria. Deus a estabeleceu com um propósito, e antes de criar qualquer coisa, Deus criou a sabedoria. E aqui eu quero dizer algo para vocês. Não existe nada neste mundo, preste atenção, mais importante do que a sabedoria. Sabedoria é mais do que conhecimento. Conhecimento é você agregar valor, é você aprender, é você armazenar experiências, mas necessariamente nem todas as pessoas que conhecem muito têm sabedoria. Porque a sabedoria
é quando você coloca o conhecimento em prática. E aí sim, isso se torna o maior valor que alguém pode ter nessa vida. Porque com a sabedoria, além de você ter possibilidades de criar, de discernir, de escolher, de realizar, você faz tudo isso para a glória de Deus e para a sua própria felicidade. Eu quero mostrar ao longo desta palavra isso que eu estou afirmando para vocês. A segunda reflexão que eu faço é que quando Deus cria a sabedoria, em seguida Deus usou a sabedoria para criar o universo. Tá? Os versos 24 a 31 de Provérbios 8 diz o seguinte: antes de haver abismos, eu nasci. Isso aqui é a própria sabedoria falando, tá? Uma linguagem poética. E antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros ou teremontes, tá? Eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo, né? Nós estamos falando da poeira estelar. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Quando firmava as nuvens de cima. Quando estabelecia as fontes do abismo. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassassem os seus limites. Quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu arquiteto. Dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo, regozijando-me no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Gente, nós podemos interpretar esse texto aqui de duas maneiras diferentes. Aqui, nós podemos interpretar a linguagem poética dizendo que, de fato, a sabedoria está falando de si para revelar os seus atributos, mas na verdade, obviamente, é um substantivo que não tem sentimentos, que não tem vida, que não pensa, e que foi usado por Deus para isso. Mas há uma outra maneira de você interpretar este texto que é de maneira tipológica. E eu quero dizer para vocês que ainda que a primeira maneira não seja excluída, eu creio que por trás desta sabedoria existe um nome, uma pessoa, que é Jesus. Eu quero mostrar para vocês aqui que na verdade, nessa linguagem misteriosa, a sabedoria é uma pessoa, é Jesus. Por quê, gente? Jesus não foi criado por Deus, ele não é a sabedoria, mas a sabedoria está intrinsecamente ligada à pessoa de Jesus. Jesus encarna a sabedoria. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês: quem é que criou o mundo e o universo e todas as coisas? Colossenses diz que foi Jesus. Todas as coisas foram feitas por ele, por Jesus, e sem ele, Jesus, nada do que foi feito se fez. Então, na verdade, quando a gente lê este texto, gente, nós vemos que está falando de Jesus. Quando preparava os céus, aí estava. A Bíblia diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Como é que o universo foi criado? Pela palavra, pelo verbo. Então, gente, aqui está apontando para Jesus. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, quando eu compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele. Vejam, são duas pessoas diferentes. Eu vejo que eu ali, quem está falando é a sabedoria, mas aponta para Jesus, estava com ele quem? Com o Pai. Eu era o seu arquiteto dia após dia. Amém, gente? Mas olha como fala de Jesus aqui. Eu era as suas delícias. Olha aí, gente, esse texto é tão lindo. É o Filho
que é a delícia do Pai. Quando Jesus está lá no batismo, o João Batista vê uma pomba descendo e uma voz do céu que diz: este é o meu filho amado, em quem eu me alegro, em quem eu me comprazo. Jesus é a delícia de Deus, amém ou não? Glória a Deus. E aqui eu vejo ainda mais a presença de Jesus, que fala folgando perante Ele. Este verbo folgando perante Ele vem do hebraico sahak. Esta é a raiz do nome Isaac. Isaac significa ele riu. Então esse folgando está dizendo aqui que enquanto Jesus estava como arquiteto de Deus, criando o universo, botando a mão, fazendo as leis, estabelecendo o equilíbrio no universo, Jesus estava fazendo e Deus estava rindo. Olha que coisa linda, gente. Você pensa que Deus estava lá carrancudo ao criar o universo? Não, o texto diz folgando perante Ele. Depois diz assim: regozijando-me no seu mundo habitável. A própria palavra regozijar de novo é sahak. Rindo, se alegrando. Deus vendo o seu Filho Jesus operando todas as coisas e Ele se alegrando. E diz mais: se alegrando no seu mundo habitável. Agora não se esqueçam, gente, o nome de Isaac, que tem a ver com este contexto de riso. Isaac representa, é um tipo de Jesus. Porque Isaac foi o filho apresentado por Abraão no Monte Moriá, e na última hora ele não morreu, porque o verdadeiro Isaac morreria um dia, 2000 anos depois. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? E aí o texto diz além, que esta sabedoria que é personificada na pessoa de Jesus, diz: achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Quem é que se misturou aos filhos dos homens, irmãos? Jesus. Por que, pastor, que você está falando de tudo isso, queridos? Estou te falando porque a Bíblia inteira aponta para Jesus. Compreenda isso, o Velho Testamento inteiro aponta para Jesus. Os teólogos dizem que o Velho Testamento é o Novo Testamento encriptado, escondido. E o Novo Testamento é o Velho Testamento revelado. Quando a gente lê lá em João, capítulo 1, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, Jesus. E sem ele nada do que foi feito se fez. Entenda uma coisa, muita gente, quando eu faço a pergunta, mesmo os crentes: quem é que criou os céus e a terra? Todo mundo: Deus. Mas que Deus? O Deus Pai ou Deus Filho? Deus Filho. Quem botou a mão na massa foi o Deus Filho. Ele é o Criador, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, a origem e o destino. Amém? E aqui, esta sabedoria é o próprio Jesus. Então, esta sabedoria se misturaria aos filhos dos homens. E por isso eu quero falar para vocês agora que a sabedoria é um presente de Deus para os homens. Deus é um Deus, segundo a teologia, imanente, ontologicamente autossuficiente. Ele não precisa de nós, mas ainda assim, Ele é transcendente porque está além de nós, mas Ele é imanente porque Ele se manifesta a nós. Um pouco de linguagem teológica não faz mal para ninguém. Mas a palavra de Deus diz, em Lucas capítulo 11, versículo 31, a rainha do sul se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, este mesmo que escreveu esse texto maravilhoso. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. É Jesus falando de si mesmo, porque Ele é a própria encarnação da sabedoria. Amém, igreja?
Mas esse presente de Deus que a sabedoria está lá no capítulo 2 de Provérbios, versos 6 e 7, diz o seguinte: porque o Senhor dá sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. E aqui eu vou começar a tornar a minha palavra mais prática. Pessoas que adquirem a sabedoria que vem da palavra de Deus são guardadas de desvios, de quedas, de retrocessos. Quem anda debaixo da sabedoria de Deus, que é a palavra de Deus, o caminho é mais reto, é mais curto até a bênção, e é um caminho protegido por Deus. Então nós, como seus filhos, precisamos nos apropriar da sabedoria, valorizar a sabedoria, porque ela é o maior de todos os presentes de Deus. Bom, o texto diz que é um presente de Deus porque Ele dá. Diga assim, Ele dá. Ele não vende, você não compra, vem de Deus. E a palavra de Deus ainda diz mais: Senhor, eu te agradeço, porque revelastes estas coisas aos pequeninos. Não para os doutores da lei, não para os homens loquazes, os homens que sabem de tudo, mas não têm discernimento e nem revelação da verdade. Quantos aqui já entenderam que Jesus é o único caminho de salvação? Querido, você já tem mais sabedoria do que muitos homens considerados sábios neste mundo. É um presente de Deus, mas tem a sua origem em Deus, porque a Bíblia diz que vem da sua boca. Ora, se vem da sua boca, vem da sua palavra. Diga, a sabedoria de Deus vem da palavra. O texto diz que esse presente, a sabedoria, garante inteligência e entendimento. Não é maravilhoso isso? O texto diz que essa sabedoria é escudo, ou seja, nos protege do mal, das calamidades, do erro, dos enganos. Então entenda, meu querido, a Bíblia contém toda a sabedoria de Deus para este mundo. A Bíblia é a palavra de Deus, mas contém a sua sabedoria. Amém? A quarta reflexão que eu quero fazer é que a sabedoria, ela está presente em todas as etapas da vida de um crente. Provérbios 1:7 começa dizendo: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Eu sempre tentei entender esse texto, o que é isso, né? O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. O que é isso? É temer Deus, é ter medo de Deus? Eu tenho convicção de que este texto diz respeito ao primeiro momento em que o indivíduo, que era um estulto, um ignorante para as coisas espirituais, compreende que existe um Deus santo, perfeito, todo-poderoso, e ele se rende. Existe um termo no inglês que é overwhelmed, que significa quando o indivíduo está diante de algo muito poderoso, muito grande, e ele fica overwhelmed, ele fica profundamente impactado com a sensação que ele está diante de um Deus todo-poderoso. Isto faz parte do processo de arrependimento. Quando o homem cai em si, ele percebe que um dia ele vai estar diante desse Deus santo, todo-poderoso, ele se rende a Jesus. E ele confessa Jesus como seu único Salvador. Para mim, este momento refere-se a esse encontro com Jesus. O primeiro ato de sabedoria é temer o Deus que é justo, mas reconhecer que este Deus justo também é gracioso. E então esta pessoa, de maneira singela, mas profundamente sincera, ela diz para Jesus: eu te quero, eu preciso do Salvador. E aí começa a história da sabedoria na vida de um crente. Aplauda o Senhor, querido. Então este primeiro ato de sabedoria
que é chamado de temor do Senhor, é o reconhecimento de que Ele é o único caminho para Deus. Não vale a pena escolher outro. É o conhecimento de que Ele é o único que salva. Não vale a pena encontrarmos o Deus Santo sem termos passado pelo Salvador. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ninguém pode escapar dele. E eu quero te dizer uma coisa, você que está me vendo na internet, você que está aqui, o teu destino é se encontrar com Jesus. Sabia disso? O teu destino é encontrar com Cristo. Ou você o encontrará como seu advogado, ou você o encontrará como seu juiz. Como você quer encontrá-lo? O apóstolo João, quando ele tem a revelação do Apocalipse, ele passou 3 anos com Jesus. Ele era um discípulo amado, ele conhecia Jesus. Mas quando ele vê o Jesus ressuscitado, ele cai de joelhos. Porque ele já não tinha mais a mesma aparência. Seu cabelo era branco como a lã, os seus olhos como de fogo, os seus pés como bronze polido, a sua voz como de muitas águas, e ele estremece. E aí Jesus diz para ele: não temas, eu sou aquele que estive morto e vivo. Sou eu quem tem o controle da história. Aleluia. Então quando alguém se rende a Jesus, é o primeiro ato de sabedoria. Ele é muito mais poderoso do que nós. Não vale a pena resisti-lo. Ele é muito mais sábio do que nós. Não vale a pena discordar dele. Diante dele não somos nada. E ao mesmo tempo somos muito. Porque ele deu a sua vida por nós. Sem eles somos menos do que nada. Mas com ele somos mais do que vencedores. Oh, aleluia. Toda honra, toda glória seja dada a Jesus, a sabedoria encarnada de Deus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor, glorifique o seu nome. Mas a sabedoria, ela também está presente ao longo da vida. E no texto aqui de Provérbios 1:7, a segunda parte, nos mostra que esta sabedoria está disponível ao longo da vida. E o texto diz assim: mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. E esta palavra despreza seria melhor traduzida, continuam desprezando. É um ato contínuo. Desprezam a sabedoria e a correção. E aqui eu quero dizer para vocês, na nossa vida, não há um outro meio de progresso que não tenha ensino e correção. Diga assim: ensino e correção. Deus, Ele nos corrige porque ama. E Ele nos ensina corrigindo. Então isso fala do processo da vida. E eu pensei muito na minha vida, nos meus anos, como eu quebrei a cara, coisas que eu fiz erradas, pela minha maneira de ser impetuosa. Quantas coisas eu fiz errada e que tive consequências por não ter buscado a sabedoria de Deus. Mas graças a Deus que na vida do filho e na vida do crente, a correção de Deus vai sempre nos levando para um momento melhor, para uma mudança e uma transformação melhor. Então eu quero dizer para você, jovem, ouça os mais velhos. Quando a Bíblia honra os anciãos, os mais velhos, é porque existe algo na vida que você não aprende, se não for através dos anos. A juventude tem força, vigor, jovialidade, mas se você enxerga uma pessoa que já viveu e viveu com Deus, ouça o que ela tem para te dizer, porque os seus ensinamentos vieram de Deus através dos erros e dos acertos e da correção. Nós podemos aprender na vida batendo a cabeça ou aprender com mentores. Os mentores te protegem do erro e encurtam o caminho da bênção. Quem se rende a Deus é sábio. Tem muita gente que quando Deus corrige, pensa que Deus não ama.
A Bíblia diz que o pai que ama cedo corrige. Filho que não é corrigido se torna um bandido. Então, pai, se você ama os seus filhos, corrija os seus filhos. Dê direção para eles. Coloque limite na vida deles, porque é exatamente isso que Deus faz na nossa vida. Mas a Bíblia diz que quem despreza a sabedoria e o ensino é louco. Então a sabedoria é que divide uma vida saudável de uma vida de loucura. Uma vida bem-sucedida de uma vida de tropeços. Eu fui uma criança muito rebelde. Muito rebelde, eu tinha muita rejeição. Eu me lembro que na quarta série, eu entrei na quarta série com 8 anos. Porque eu entrei no primeiro ano com 5. Então eu era o mais novinho da classe. 1 ano mais novo que todo mundo. Mas na quarta série eu entrei e falei, eu vou brigar todos os dias. E eu briguei todos os dias. No meio do ano, o diretor quis me expulsar. Falou, esse menino não dá, ele puxa a briga com todo mundo. O que está acontecendo? Minha mãe, não sei. Muita dor, muita rejeição. E eu cresci assim, sendo temido. Os meus amigos na escola falavam, eu duvido que você faz isso. Essa é a palavra-chave, eu duvido, eu fazia qualquer coisa. Até o dia que eu encontrei Jesus. Então todos os prognósticos que tinham sobre mim, de todos, de professores, de amigos, de mães dos meus amigos, caíram por terra. Porque eu fui alcançado pelo amor, pela graça de um Deus. E eu descobri que o amor, ele nos constrange. E desde o dia que entreguei a minha vida para Cristo, foi por amor. Foi por me sentir amado por Ele. E a partir daí, aquele jovem que queria bater nos outros, passou a querer amar os outros. E eu posso dizer para vocês que as minhas maiores qualidades, os meus dons e os meus talentos não são nada diante daquilo que realmente Deus fez na minha vida, que é mudar o meu caráter, mudar aquelas áreas que eu tinha de dificuldade, e isto é por causa da correção de Deus, e do ensino de Deus, e da presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. E eu quero dizer para você, querido, não despreze a sabedoria da palavra de Deus, porque os loucos a desprezam. Amém? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? Eu disse que a sabedoria nos acompanha a vida inteira. Para mim, o primeiro ato de sabedoria, o ponto inicial, é quando eu me rendo a Cristo. É quando eu reconheço que Ele é grandioso, que Ele é juiz, mas também é Pai para aqueles que o aceitam. A sabedoria, ela permeia a nossa vida terrena, quando Deus, através da sua palavra, vai nos corrigindo, e nos ensinando, e nos transformando, e como diz a palavra, a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas eu quero dizer para você, que a sabedoria de Deus, ela continuará conosco até na vida eterna. Lá em João capítulo 17, versículo 3, o apóstolo diz assim, e a vida eterna é esta. Ou seja, ele está aqui caracterizando a vida eterna. Como é que vai ser a vida eterna? Não é isso? Ele está adjetivando a vida eterna. Que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Este que te conheçam está no modo indicativo, ativo, que na língua grega poderia ser traduzido como como um processo eterno, que continuem a te conhecer todos os dias. Então sabe o que vai acontecer na vida eterna? Dia após dia. E óbvio que isso é uma metáfora, né? Porque já não haverá mais tempo. É você conhecendo
mais a Deus. Você já pensou cada dia que você levantar, metaforicamente falando, Deus fala: vem cá, filho, hoje eu vou te contar um segredo que você não sabia de mim. E aí você vai falar: uau, Deus, tudo isso. Mas tem mais. A cada dia, na presença dEle, Ele vai te levar a conhecer mais do seu amor, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia, do seu poder. Amém, igreja? Então eu quero dizer para você, esta sabedoria já está disponível a nós. Então hoje, valorize esta sabedoria, porque a cada dia que Ele se revela a nós, a cada dia, você ganha valor, você tem a sua vida melhorada, a sua vida transformada. Isso eu posso ver na minha vida, irmãos. Eu era bravo, eu sempre fui impetuoso. Tocava em mim, às vezes eu vejo o meu netinho, o John é igualzinho. Eu era assim, comigo não tinha meio termo, eu estava bonzinho, tocou em mim, eu já era pau. Hoje, eu nem me reconheço. Às vezes acontecem coisas para mim e eu entrego para Deus. Eu aprendi, sendo corrigido por Deus, que quando eu não me defendo, Ele me defende. E todas as vezes que eu fiz isso, valeu a pena. Porque quando a bênção vem, vem do Senhor. Eu não tive que ferir ninguém, eu não tive que pagar o mal com o mal. Eu deixei para o meu Deus e Ele sempre me defendeu. Por quê? Porque toda vez que você, em obediência, age segundo a palavra, Deus defende a sua palavra. Então, meu querido, a sabedoria nada mais é do que a revelação de quem é Deus, dos seus valores, da sua vontade, da sua palavra. E esta sabedoria, ela se torna aplicável na nossa vida. Pastor, você é perfeito então? Não, meu irmão, estou longe. Eu me identifico muito com Paulo quando ele diz: olha, não que eu já tenha alcançado, mas uma coisa só eu faço. E eu tenho feito isso, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo. O meu alvo é Jesus. Eu quero ser como Ele, eu quero agradar a Ele, eu quero fazer a vontade dEle. Eu estou indo para o alvo e você também pode ir. E por último lugar, eu quero dizer que a sabedoria é a coisa mais desejável que existe. Deveria ser para mim e para você. Porque é um presente de Deus. É um presente de Deus que faz toda a diferença. E eu quero te dizer, meu querido, quando a sabedoria dirige os seus passos, você não vai errar o caminho. Você vai ser protegido e guardado. Você não vai ter que ficar consertando aquilo que a carne faz. E quando vierem as setas do inimigo contra a tua vida, ela será o teu escudo. Então é algo que deve ser desejável. E aqui diz Provérbios 8, 10 e 11. Aceitar o meu ensino e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido. Ou seja, ele pega dois dos metais mais preciosos, ouro e prata, e fala: olha, diante do meu ensino, o ouro não é nada. Diante do conhecimento que eu dou, a prata não é nada. Aí ele diz: porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu vou dizer uma verdade que vocês precisam guardar para todo sempre. Ouçam o ancião aqui que está chegando aos 60 anos. A sabedoria é o maior tesouro do mundo. Eu quero apresentar essa verdade em duas dimensões.
A primeira dimensão é a dimensão terrena, é a vida na terra, né? A sabedoria abre portas. Pessoas sábias abrem portas. Daniel chegou na Babilônia como cativo, mas por conta da sabedoria de Deus, ele se tornou o primeiro-ministro de 4 reis diferentes. De Nabucodonosor, do seu genro Nabonido, do seu neto Belsazar e depois de Dario, o governador colocado por Ciro, o persa. E ele não só foi um homem de grande importância, o principal conselheiro da Babilônia, mas ele foi coroado de muitas riquezas. De muitas riquezas, porque quando ele precisava trazer a resposta para algum enigma que ninguém podia responder, o rei dizia: quem descobrir, eu vou encher de riquezas. Então pessoas sábias, gente, encantam a reis, a príncipes, mas também aos simples. Até 19 anos de idade, eu nunca tinha lido um livro. Nenhum. Aqueles livros todos de escola, eu nunca li. Eu chegava na prova e eu falava: o que conta essa história aí? Aí eles me contavam e eu fazia a redação. Eu já contei aqui para vocês, né? Uma vez a professora falou: você deve ter lido um outro livro, porque não tem absolutamente nada do que você escreveu dessa história. Nunca tinha lido, mas quando eu me converti e o Senhor me chamou, Ele falou: filho, eu tenho um chamado para você. Mas se você for entrar por esse chamado, você não vai ser relapso do jeito que você era. Você vai ter que estudar a minha palavra, porque eu vou fazer de você um mestre da minha palavra. E eu assumi um compromisso com Deus. No começo foi muito difícil, mas eu passei a amar o estudo, o entendimento, o conhecimento e a sabedoria. Eu quero dizer para você, meu querido, valorize isto. Porque dinheiro você pode ter hoje e amanhã perder tudo. Eu conheço muita gente que já teve muito e perdeu tudo. Mas eu quero te dizer, o conhecimento que você adquire, este você leva lá para o túmulo. Não existe outro patrimônio maior do que aquilo que você adquire, principalmente quando vem da parte de Deus. Pessoas sábias têm portas abertas, prosperam. Então busque a sabedoria, porque além dela transformar a sua vida nos relacionamentos, ela transforma a sua vida também profissionalmente. Pessoas sábias são pessoas realizadas, porque elas podem dar direção para pessoas que estão perdidas. Mas na dimensão eterna, a Bíblia diz que melhor é a sabedoria do que joias. E de tudo que se deseja, nada se compara a ela. Por quê? Porque a sabedoria muda vidas. Pela sabedoria o mal se torna bom, o violento se torna pacífico, o aprisionado pelo pecado se torna livre, o que odiava passa a amar. Por isso é mais importante do que qualquer coisa que você deseja. Se você buscar a sabedoria, você vai ser uma melhor esposa, um melhor marido, um melhor pai, um melhor irmão, um melhor amigo. Todas as tuas relações serão pautadas pela sabedoria. Então, meu querido, Deus está procurando os cristãos que possam ser referência neste mundo de ódio, neste mundo de tribalismo, de eles contra nós. Essa não é a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é o amor de Jesus por todos os homens. Amém, igreja? O mundo precisa de respostas, e a resposta quem tem para dar é o Senhor através da sua igreja. Por isso eu quero terminar essa palavra dizendo que a sabedoria de Deus está na palavra. Leia a palavra, estude a palavra, invista na palavra.
Meu pai era um homem poliglota, autodidata. Falava inglês, espanhol, francês, italiano e alemão. Aprendeu sozinho. Eu me lembro que ele queria me ensinar a falar inglês. E porque eu tinha bode com ele falava comigo em inglês, eu respondia em português. Burro! Quando chegou na hora que eu precisei estudar, eu tive que ralar. Se eu tivesse aprendido com ele na infância, eu não teria perdido todo aquele tempo. Não foi perda, tudo bem, eu decidi, mas muitos acabam não pagando o preço quando precisam, por rejeitarem a sabedoria, quando ela vem de graça para você. Meus professores me incentivavam a leitura, e eu zombava deles, quando eu não lia nada. Eu achava que eu entendia da vida. Eu me lembro dos meus 17 anos, discutindo com pessoas muito mais velhas, com uma arrogância, irmãos, de achar que sabia tudo. Não sabia de nada. Eu agradeço a Deus pela graça e pela misericórdia, porque Ele me alcançou e me transformou. Mas se não fosse Jesus, o fim teria sido muito ruim. Eu quero dizer para você, terminando esta palavra aqui, a vida passa muito rápido. Existem oportunidades que você tem, que você não terá de novo. Não desperdice as oportunidades que Deus te der, para aprender, para crescer, para ser transformado. A obediência é resultado do mesmo temor a Deus. E segundo a Bíblia, a obediência não é porque eu estou com vontade de fazer. Eu obedeço porque eu sei que Deus está certo e eu estou errado. Eu obedeço porque Deus é bom e eu sou mau aos seus olhos. Porque os caminhos de Deus são mais altos do que meus caminhos. Então, meus amados, o mundo está perdido. Nós estamos vivendo num tempo de temor, de medo. Deus tem a resposta e você pode ser instrumento disso. Eu quero te desafiar a ser um bom aluno e buscar a sabedoria de Deus, porque as portas se abrirão para você. Viste um homem diligente na sua obra, perante reis será posto, e não perante homens obscuros. Os Daniéis da vida, Josés, que Deus vai levantar nessa geração, não serão aqueles simplesmente porque foram agraciados. Todos são agraciados, a palavra de Deus está aí. Mas serão aqueles que a buscarão e a desejarão mais do que qualquer outro tesouro. E eu quero te dizer que no momento que você menos esperar, Deus pode dar um boost, pode te dar um empurrão na sua vida. Irmãos, eu quero terminar essa palavra, já falei 3 vezes que está terminar, mas dá vontade de continuar falando. Mas eu quero dizer uma última coisa aqui. Eu estava me preparando para passar o bastão. Já estava sonhando com a aposentadoria. Em 10 anos. Mas aí então veio essa pandemia. E aí então veio uma situação que eu nunca imaginei na minha vida. E quando eu imaginei que o que viria disso seria calamidade, Deus abriu os meus olhos. Sabe qual é a sensação que eu tenho hoje? Que tudo que eu vivi até agora era só um treinamento para esse momento que eu estou vivendo. O ministério da igreja, a palavra viva, de uma hora para outra explodiu para o mundo inteiro. Existem pessoas no mundo inteiro sendo mentoreadas pela igreja e a church. Aquilo que parecia impossível
Porque eu não tinha nem força física, nem vigor e nem vontade de abrir igreja se está acontecendo. Então eu quero te dizer, esteja no caminho, esteja na vontade de Deus. Às vezes você acha que nada mais vai acontecer na tua vida, mas eu quero dizer que Deus precisa levantar um exército de pessoas sobre as quais Ele vai derramar a sua graça e o favor. E você precisa estar pronto para isso. Deus ainda vai fazer coisas muito grandiosas. E vai fazer através da sabedoria. Queria que você fechasse seus olhos. O segredo está no coração. Sobre tudo que deves guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. Ensina-me a contar os meus dias, para que eu alcance um coração sábio. Senhor, aqui eu quero interceder e orar pelos meus irmãos, por todos os que estão aqui hoje e por todos os que estão me vendo na internet. Senhor, num tempo de tantas trevas, a Tua palavra traz luz e direção. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para o meu caminho. Senhor, num tempo de tanto ódio, o Teu amor é o bálsamo. O Teu amor é que liberta e constrange. Eu quero orar, Senhor, por cada vida que está aqui, Senhor. E a minha oração é para que a Tua sabedoria que é encarnada por Jesus, que habita nos meus irmãos, possa transformar a sua maneira de pensar, mudar o temperamento, Deus, quebrar as cadeias, libertá-los, ó Deus, e levá-los a cumprir o seu propósito, Senhor. Porque o Senhor ainda tem para a igreja, ao longo de toda a terra, uma grande missão. Senhor, que a Tua palavra seja levantada, Senhor, na nossa boca, na nossa vida, no nosso proceder e no nosso coração. Se houver alguém aqui hoje e alguém na internet que quer entregar a vida para Jesus e ter o primeiro ato de sabedoria, de reconhecer que sozinho você não consegue, mas com Ele você pode todas as coisas. Jesus é a sabedoria, é encarnada, e Ele veio a este mundo para me buscar e para buscar a você também. Então hoje, meu querido, você que tem andado por descaminhos, você que tem quebrado muita cara, você que tem muitas vezes tomado decisões erradas, mas hoje você quer entregar o teu caminho, entregar a tua vida a Cristo. Eu quero orar por você. A igreja fica com os olhos fechados. Há alguém aqui hoje que quer entregar a sua vida para Cristo, para que Ele seja o Senhor e Salvador da sua vida? Levante a tua mão e eu vou orar por você. Há alguém aqui? Graças a Deus por essa pessoa. Graças a Deus, graças a Deus. Fique com a mão levantada, por favor. Eu vou pedir para você ficar de pé. Lá atrás também. Graças a Deus. Fiquem, por favor, de pé até que os diáconos cheguem a vocês. Graças a Deus ali atrás também. Ore comigo assim, gente. E você que está aqui me vendo pela internet, põe a mão no coração, diga: Senhor meu Deus, hoje eu entrego a minha vida a Ti. Hoje eu confesso que os meus caminhos não são os melhores, mas o Senhor é o caminho pelo qual eu entro e vou até Deus. Perdoa os meus pecados, Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te confesso. Fale com a sua boca, meu querido. Eu te confesso como meu Senhor e meu Salvador. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês que estão em casa. Aplauda o Senhor.
Mas eu quero orar também por todos vocês que estão aqui. Eu vou pedir que vocês fiquem de pé, porque eu não vou fazer um apelo, porque essa palavra é para todos nós. Eu queria que nesse momento, enquanto nós estivéssemos adorando ao Senhor, que você fizesse uma oração sincera para Deus. E que você dissesse para Ele: Senhor, não deixe que eu ande por caminhos que sejam os meus caminhos. Me ajuda, Senhor, a andar no Teu caminho. Eu me rendo a Ti. Feche os seus olhos, querido. Enquanto eu estiver orando, fale com Deus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, em primeiro lugar para Te agradecer pelo caminho que é Jesus. Andar por Ele é mais do que crer nele. Andar por Ele é conhecê-lo mais, é imitá-lo, Senhor, é se tornar seu discípulo. Ó Deus, andar por Ele, ó Deus, é reconhecer que Ele está certo e nós estamos errados, é ser transformado pela Sua palavra. Eu Te agradeço, Senhor, pela oportunidade de voltar sempre atrás, de se arrepender e de mudar. Espírito Santo, fala com a Tua igreja. Fala, Senhor, nas pequenas e nas grandes decisões. Ó Deus, nas áreas mais simples de serem mudadas e nas mais difíceis. Nós Te damos a liberdade, Senhor. Trabalha na nossa vida, porque nós queremos valorizar a Tua sabedoria enquanto estivermos nessa vida. Põe a mão no teu coração e repita esta oração comigo. Diga: Senhor Deus, eu Te peço, Senhor, não desistas de mim. Que a Tua sabedoria, Senhor, me persiga. Espírito Santo, fala comigo. Revela-me a Tua vontade. Me dê forças para obedecê-la, para andar na Tua vontade. Faze-me entender, Senhor, qual é a Tua vontade. E eu creio que eu ainda viverei os Teus milagres, que as portas serão abertas do Teu coração, meu Deus, do coração dos homens, as portas nos céus e as portas na terra. Porque a partir de hoje, Senhor, eu entendo que a Tua sabedoria, a Tua palavra, é o meu maior tesouro na terra. Eu vou buscá-la. Ajuda-me, Senhor, a estar firme nesta busca, a colocá-la em prática, porque eu sei que através dela tudo que tem que ser transformado na minha vida, na minha história, será transformado. Porque a mesma palavra que cria o universo é a que transforma o meu coração. Eu Te agradeço, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do nosso Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre.